Já estamos de volta com o Ver Mais. Agora eu vou passar para você o telefone definitivo para você ligar e tirar suas dúvidas sobre o assunto que a gente vai conversar agora. 3247-4740. Tá certo? Então, se você quiser fazer alguma pergunta, anota o telefone aí, depois você dá uma ligadinha. Como eu estava falando antes, você já ouviu falar em uroginecologia? É uma área da fisioterapia que atua nas disfunções e alterações do assoalho pélvico. E a uroginecologia proporciona, então, um bem-estar físico e social de mulheres e homens. E para saber um pouquinho mais como funciona, eu vou conversar agora com a fisioterapeuta Daiane Becker. Boa tarde, Daiane. Boa tarde, obrigada pelo convite. Seja bem-vinda. Obrigada. Daiane, para a gente começar, então, a falar sobre esse assunto, eu queria que você explicasse para a gente exatamente, assim, de uma forma bem simplificada, o que é, que tipo de disfunções, por exemplo, a uroginecologia trata. Então, primeiramente, a uroginecologia é uma área da fisioterapia, né, uma especificidade que vai tratar das disfunções e das alterações do assoalho pélvico. O que seria esse assoalho pélvico, né, para a gente entender? É um conjunto de músculos, 13 ao total, que ficam inseridos embaixo da nossa pelve, embaixo da nossa bacia. E se esses músculos se apresentam fracos, muito tensos, ou a gente não esteja usando ele de maneira correta, as mulheres vão estar sujeitas às disfunções, né? Disfunções do assoalho. Certo. E aí as disfunções abrangem que tipo de problemas? Isso. Então é importante esclarecer que tem tanto o sexo feminino quanto o sexo masculino. Voltando mais para o sexo feminino, seria a parte de incontinência urinária e fecal, então aquela perda involuntária de urina ou de fezes. A parte de prolapsos, que é quando ocorre a queda desses órgãos pelo canal vaginal, que pode ser o útero, a bexiga ou o reto. As disfunções sexuais, que está muito frequente, que é o caso da anorgasmia, vaginismo, diminuição da libido, dor pélvica crônica, constipação, um monte de áreas, né? Certo. E na parte masculina, só para a gente esclarecer também, ela vai tratar de incontinência urinária. O homem também tem, a gente pensa que às vezes só as mulheres têm, mas os homens também têm. E eles estão geralmente ligados à próstata, o problema é da próstata. Então eles fazem essa retirada e o homem geralmente fica com sintoma de incontinência. Além de disfunção erétil e ejaculação precoce, que a gente também trata. Certo. Agora, por exemplo, para diagnosticar um desses problemas, né? Como que funciona? Que tipo de exame que é feito? A pessoa geralmente vai direto no uroginecologista? Geralmente, é porque a gente não ouve falar muito sobre isso. Sim, não, é muito tabu ainda, né? As pessoas têm preconceito. Esse movimento da pessoa chegar até essa especialidade? Isso. Geralmente, então, elas revelam, e quando revelam, né, comentam sobre o assunto com o ginecologista. Urologista até, mas é mais frequente o ginecologista, né? Então, o ginecologista geralmente encaminha a paciente para nós. Só que elas vêm, muitas vezes, com um quadro muito exacerbado, sabe? Com uma incontinência muito grave. Porque elas, tem uma perdazinha de urina, né? Por exemplo, na incontinência urinária. E daí elas, tudo bem, eu coloco absorvente, né? Muitos usam absorvente, não está incomodando. Só que a tendência é aumentar. Acha que não é um problema. Isso, daí vai chegar uma hora que ela vai precisar procurar um médico porque ela vai ter que fazer uma cirurgia. E daí envolve toda aquela série de riscos, né? Pós-cirúrgico, operatório, né? Então elas deixam piorar. Mas geralmente eles vêm através dos ginecologistas pra gente. E aí, por exemplo, num tratamento de incontinência urinária, quanto tempo, mais ou menos, de tratamento leva para a pessoa recuperar, então, a situação normal ali do assoalho pélvico? Geralmente, claro que vai depender, né? Da paciente, dessa musculatura, do grau que ela se encontra. Só que a gente trabalha no consultório com 10 a 12 sessões. A gente faz uma reavaliação. Se a gente vê que ainda precisa mais, que a paciente ainda não está 100%, a gente vai fazendo mais sessões. Mas geralmente é de 10 a 12 sessões já tem um resultado muito bom. E as pesquisas, né, nos revelam que 80% das mulheres que procuram, que fazem o tratamento da incontinência, acabam cessando esse sintoma. Elas, né, deixam de apresentar perda urinária. Agora, então, isso pode acontecer em qualquer idade? Muito, qualquer idade. E quando a gente fala em incontinência, a gente pensa que já tem que ter uma idade mais avançada. Mais velhinha, mais idosinha, né? Não, a gente tem até casos de meninas de 12, 13 anos, atletas, assim, sabe? Geralmente, que já apresentam incontinência. Então, a mulher está sujeita a todas as faixas etárias, assim, né? Desde os 12, desde o mais novinho até os seus 50, 60, 70 anos. E a gente recomenda que o quê? A partir dos 40 anos, a gente exercite ainda mais essa musculatura. Porque depois dos 40 anos,
as pesquisas nos mostram que 50% das mulheres vão apresentar em alguma fase da vida a incontinência. Então a tendência é maior. Isso, né? Então certo. A gente já tem pergunta do pessoal de casa. Daiane, a Cláudia de Itajaí quer saber por que dói tanto a bexiga quando a gente fica muito tempo sem ir ao banheiro. A mulher tem muito esse costume péssimo, inclusive, de segurar o xixi. Isso até é muito ruim porque favorece a própria infecção urinária, né? Então, o ideal, a mulher é o quê? É urinar até 7 a 8 vezes por dia. Então, se ela não está urinando, se ela tranca muito essa urina, ela deixa a bexiga sujeita a essas bactérias, a esses vírus, né? Então, ela vai começar a ficar com dor. Por quê? Porque essas bactérias vão estar ali e podem estar trazendo dores, né? Então, por isso que tem que sempre realizar a micção direitinho, não trancar muito a urina, que Mas dos principais dor, sintomas... especialmente a dor da pessoa que segura, porque geralmente a gente sente um incômodo, né? Mas para quem segura, que sente dor, pode ser sinal de algum problema? Sim, com certeza pode ser uma bactéria nessa bexiga, né? Que é muito comum nas mulheres, é a infecção urinária. Então, se a dor é uma dor anormal, isso, geralmente a dor na bexiga, a dor desse trancamento está relacionada a uma bactéria, a uma infecção urinária. Então, é bom procurar um médico para estar tratando. Certo. A Marilu de Itajaí tem 46 anos e quando ela se abaixa ou sobe em uma cadeira, sempre escapa um pouquinho de urina, ela falou. E ela quer saber se é bexiga baixa ou o que pode ser. A gente primeiro tem que avaliar, né? A gente tem que olhar esse assoalho pélvico, ver como que é essa musculatura, fazer uma anamnese, perguntas, olhar, né, como está essa musculatura para daí diagnosticar. Mas se ela sente, geralmente, que alguma coisa está solta, né? Quando ela geralmente faz um esforço, se abaixar, levantar, pegar um objeto muito pesado, pode ser sim um prolapso, né? Já pode ter descido um pouco desse útero ou da bexiga ou o resto pelo canal vaginal. E a incontinência urinária está muito associado também ao prolapso, porque quer dizer o quê? Que toda aquela musculatura está fraca. Está próximo ali. Sim, é tudo próximo, é tudo esse assoalho, né? Certo. Então, se uma coisa estiver fraca, estiver enfraquecida, vai contribuir para tudo. Então, tudo vai estar muito, né, ruim. Certo. Daiane, a gente já vai continuar a conversar, inclusive depois a gente vai falar um pouquinho sobre esse aparelho que você trouxe, mas agora eu quero desejar... Agora vamos conversar aqui, continuar conversando com a Daiane, que já está me esperando, já dei todos os recados e olha só, gente, ela trouxe aqui um material, um equipamento que é utilizado no tratamento feito na uroginecologia, né, Daiane? Explica um pouquinho pra gente para que serve esse aparelho. Isso, então depois a gente avaliar a paciente, né, fazer uma boa anamnese, a gente parte para o tratamento em si. E a gente tem os equipamentos que a gente utiliza e também as técnicas, né, os exercícios. Então, esses aqui, a gente insere no canal vaginal da mulher e ela vai fortalecer essa musculatura para que ela deixe de apresentar incontinência urinária, prolapso, as disfunções sexuais, dores pélvicas crônicas. Então, a gente introduz no canal vaginal e ela vai estar fortalecendo essa musculatura. Certo. Esse é um dos equipamentos e aquele ali é outro? Isso, esse aqui é um e esse aqui é outro. Esse daí tem diferentes tamanhos e diferentes pesos? Isso, é como se fosse uma musculação. Não tem os pezinhos que a gente vai progredindo, assim, começa de 1 quilo, 2, 3, 4. Esse aqui é a mesma coisa, como se fosse uma cargazinha. Então, a gente vai colocar no canal vaginal. Essa aqui pesa 20 gramas e daí tem até 100 gramas. Essa aqui que eu trouxe, que é a azulzinha, a mais pesada, ela pesa 70 gramas. Então, conforme a paciente for melhorando, a gente vai aumentando também essa carga, a gente vai aumentando esses cones vaginais. Ah, então não é que a carga é referente ao tipo de problema que a pessoa tem, né? Não, é só uma questão de desenvolvimento mesmo. Isso mesmo. Então, quanto melhor ela tiver, melhor e maior vai ser esse pezinho do cone. Certo. Né? E esse aqui também é a mesma coisa, a gente introduz e a paciente vai estar fortalecendo essa musculatura. Né? Além de estar fortalecendo, ela vai ter uma propriocepção. Ela vai perceber essa musculatura, porque muitas mulheres não têm nem ideia que existe o assoalho pélvico, que a gente precisa fortalecer, né? Então, a gente vai estar mostrando, através desses recursos, como fortalecer, como usar a musculatura certa, né? Porque a mulher muitas vezes não tem controle sobre essa musculatura justamente por não conhecer. Isso mesmo. Então, se ela conhecesse, com certeza, né, evitaria uma série de problemas. E aí, quanto tempo que dura, mais ou menos, a sessão de tratamento? A sessão varia de 45 minutos a 1 hora.
E esse tipo de tratamento com os coloridos ali que você falou é feito no consultório ou é feito em casa? Isso, no consultório, e depois a gente indica da mulher estar comprando e adquirindo, né, para fazer em casa também, para ter uma continuidade, né? Porque ali a gente fica 2 a 3 vezes por semana. Então, se ela comprar, ela pode fazer em casa, a hora que ela quiser, né? Aí ela já aprendeu a fazer para poder aplicar, então, os conhecimentos. Agora, por exemplo, a mulher que vai muito ao banheiro, não necessariamente toma muito líquido, isso pode ser um sinal de bexiga baixa, por exemplo? De bexiga baixa, não. Porque geralmente a gente, é uma coisa assim que a gente ouve dos antigos, né? Ah, tá indo muito no banheiro é porque tá com a bexiga baixa, não tem nada a ver, então. Pode ser. Pode ser, não, nesse lado pode ser. Porque assim, se ela tá indo muito no banheiro, quer dizer o quê? Que a bexiga dela tá muito hiperativa. Não consegue segurar. Tá se mexendo muito. Então vai lá, chega a urina ali na bexiga, então dá um estímulo e às vezes essa mulher já não consegue controlar e vai no banheiro rápido, então, né? Então sempre que chega uma urina ali na bexiga, ela já vai direto pro banheiro para urinar. Certo. Né? Então pode ser sim. Pode ser? E ó, a gente tem mais uma pergunta aqui do pessoal dos telespectadores, a Rose de Itajaí, quer saber como pode melhorar os problemas de cistite, já que ela sente muita dor e tem sangramento. Aí é um outro problema, né? Isso, daí a fisioterapia não vai atuar nessa área, né? Daí os médicos vão atuar, o ginecologista vai estar receitando um medicamento, antibiótico, para estar tratando disso, né? Que a gente não trata. Quando o paciente vem com sintoma de infecção, sangramento, isso daí ele tem que ver com o médico. O médico e aí é outra área, aí você procura o ginecologista, que aí ele vai saber te orientar um pouquinho melhor sobre isso. Eu acho que a nossa conversa foi muito esclarecedora. Muito obrigada, Daiane, por vir e por conversar com a gente sobre esse assunto, que é muito desconhecido, né, por muitas pessoas. Então é importante, principalmente as mulheres, saberem que existe essa opção para todo esse tipo de disfunções que você falou aqui pra gente. Muito importante, muito bacana. Muito obrigada pela tua presença. De nada. Uma ótima tarde para você. Obrigada. Olha, gente, depois do intervalo tem uma entrevista com Marquinhos Sensação, é isso mesmo. Então não sai daí, que é um minutinho a gente já volta.